pergunta, assim, já que você é espírita também, né? Sim. E eu tenho lido sobre isso e eu me questiono muito, né? A mulher, às vezes, que tá grávida e de repente ela teve um aborto quando tava, sei lá, com 6 meses, né? E é difícil. Vejamos, né? Agora, falando numa linguagem outra, mas que é muito, Assim, muito congruente com o yoga. Sócrates diz uma coisa que me agrada muito, né? Que o tolo vê a diferença e o sábio vê a semelhança. E para mim, yoga e doutrina espírita são duas linhas muito afins, são muito congruentes, porque, primeiro, yoga é uma linha que fala da reencarnação, escrachadamente há milênios, né? Eu acredito. A doutrina espírita está mais do que comprovado por todas as comunicações e tantas pesquisas científicas hoje que nós somos seres imortais, ou seja, somos seres pré-existentes, nós viemos, somos peregrinos de muitas vidas, né? Então, eu acho que dizer assim, puxa, a morte não existe, abertamente, pode mudar muitas coisas nas nossas vidas, né? Ajudar essa mãe a compreender. Não, imagina dizer para uma mãe assim, olha, seu filho continua, né? Se os pais que você tanto ama continuam, o marido, a esposa continuam. Por exemplo, assim, a criança, ela cumpriu uma etapa, ela precisou vivenciar aquilo, aqueles 6 meses ou não sei. Tá, então eu vou falar em linhas gerais. Muito Por exemplo, analisar um caso desse, não dá pra gente botar isso num quadrado e dizer assim, é isso aqui. Eu não sou uma pessoa que fala dessa maneira. Eu acho que podem ser muitas situações. Pode ser a situação provacional para essa mãe e para esse pai, para exercitar, ou melhor, para permitir que surja ali um outro sentimento, por exemplo, não revolta, aceitação do fato, né? Pode ser esse espírito reencarnante, não estando ainda muito maduro para aceitar aquela reencarnação, que talvez tivesse uma prova, uma dificuldade, tem a ver com ele também, ele pode... eu sempre digo, às vezes a gente está diante de uma circunstância, de um momento de decisão, e a gente amarela, dá um frio na barriga, e você olha, não, para tudo que eu vou descer. Pode ser isso. Pode ser a prova para os pais. Pode ser muitas outras situações, né? Pode ser muitas possibilidades, mas assim, eu ficaria numa análise assim, para ser mais didática nesses dois casos. Pode ser uma prova para os pais, pode ser uma prova para o espírito reencarnante, pode ser uma fragilidade daquele espírito que ainda não se vê pronto para trilhar a reencarnação, mas que posteriormente, bem provável, ele retorne, né? Ele pode retornar. E como você falou, na verdade ele continua vivo. Sim, não, porque o corpo, Krishna diz no Bhagavad Gita, o corpo é como uma roupa que quando fica velha a gente abandona. Mas vale reforçar aqui que esse é um processo natural de aborto, tá? A gente está falando aqui de um processo natural. Isso, exatamente. Não um aborto provocado, aí já a questão já... Pra gente abrir um pouco essa consciência das mulheres, eu acho, ainda, que a maternidade, ela vai muito além só daquela barriga. Muito a gente além. está fazendo uma conexão com a ancestralidade, né? É por isso que eu te falo, essa presença do yoga vai... Gente, quanto mais consciência, cara, aquele ser vai se beneficiar muito, né? Ainda mais hoje que a gente fala de seres índigos e cristais. O que é isso, né? Vai muito além. Em doutrina espírita a gente não aborda esse tema, porque realmente não faz parte do bojo, assim, da fundamentação dos princípios da doutrina espírita. Não se fala em espiritismo em criança índigo ou criança cristal. Mas o que a gente fala é que, lógico, pelo momento auspicioso que a gente vive planetário, muitos espíritos nobres vêm de outras esferas para nos auxiliar nesse processo de alavancamento desse progresso no nosso planeta. Mas muitos espíritos ainda são espíritos só intelectualizados, muito. Mas não tem mas tem uma ausência ainda de um valor afetivo, de uma moralidade, não de um moralismo, sabe? De uma conexão com a espiritualidade, porque a gente encontra muitas pessoas assim, né?
intelectualizadíssimas, inteligentíssimas. Mas quando chega aqui no campo do sentimento é muito ausente. Ainda é um terreno muito árido. E há necessidade de conjugar isso, né? Conjugar o sentimento com... Isso é Satya, né? Com certeza, é um processo de, acho que de desdobramento da verdade, né? Às vezes você está recebendo alguém nos teus braços que vai ser uma relação de um grande resgate, né? Mas o objetivo de se reencontrar é um só, aprender a amar. Esse é o objetivo do encontro, né? Aprender a amar. Se a gente amou, houve encontro. Se não, em algum momento a gente vai ser convidado novamente a esse exercício.